Aquele homem que estava por cima, agora humilhado, tendo que ser guiado pelos seus subordinados, ele vai para a cidade. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias cego, e não comeu e não bebeu. A Bíblia vai dizer que ele entra em oração, louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, aleluia, é que Saulo, ele teve um encontro com Jesus. Ele não entendia o que estava acontecendo, e aí o que ele faz? Ele vai jejuar, vai orar. Tem hora que mesmo nós estando na liderança, nós precisamos buscar a direção de Deus, buscar em oração. E Paulo, ele já teve uma convenção repentina. Diz a Bíblia que ele ficou 3 dias cego, e por 3 dias não comeu nem bebeu, e orava. Louvado seja o nome do Senhor. Humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque perseguir o povo de Deus, o que acarreta para a minha e para a tua vida é humilhação. Nós podemos pregar aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas não cabe a nós perseguir o povo de Deus. Não cabe a nós perseguir o povo de Deus. O que cabe a nós é pregar. Mas nós não podemos jamais querer obrigar as pessoas a tomarem decisão, obrigar as pessoas, aleluia, a ficarem debaixo de um jugo que não está em conformidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele fala com Ananias para que Ananias vá se encontrar com Saulo. E Ananias, ele questiona a Deus porque ele conhecia a fama deste homem como um perseguidor do povo de Deus. E ele questiona a Deus, aleluia, acerca de Saulo ser um perseguidor. E a palavra de Deus diz em Atos 9:15, aleluia, que Deus diz: este é para mim um vaso escolhido, e mostrarei quanto deve padecer pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Deixa eu te dizer uma coisa. Saulo, ele foi chamado para padecer. É bem claro, a palavra de Deus diz isso: eu farei. Esse é para mim um vaso escolhido. Aleluia. E ele sendo chamado para padecer. Deixa eu te dizer uma coisa. O meu chamado e o teu chamado muitas e muitas vezes é um chamado de honra. Muitas e muitas vezes o meu e o teu chamado é um chamado de promessa, é um chamado de prosperidade, é um chamado de crescimento, é um chamado de dons espirituais. Mas Saulo, ele foi chamado para padecer por amor ao nome do Senhor. Aquele que antes perseguia o povo de Deus, agora ele passa a ser perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele diz para Ananias ir falar com Saulo, e Ananias retruca. E o que me chama a atenção é que Saulo já havia tido uma visão que Ananias ia falar com ele. Ou seja, Saulo nem havia se batizado ou sido batizado pelo Espírito Santo, e já havia recebido o dom de visão. Deus, ele opera na vida de cada um de uma maneira diferente. Tem pessoas que a convenção é mais demorada, outros têm uma convenção mais rápida. Uns têm uma chamada ministerial mais demorada, outros têm uma chamada ministerial rápida. E é isso que acontece com esse homem chamado Saulo. Ele teve uma convenção rápida. Ananias vai ter um encontro com Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Fala acerca de Jesus. Saulo é batizado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a servir a Deus. E Saulo, começando a servir a Deus, começando, aleluia, a andar com Deus, ele passa a ser rejeitado pelos apóstolos. Porque a sua fama era de perseguidor. E quando ele tenta se ajuntar com os apóstolos, ele é rejeitado pelos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor.
ele passa de perseguidor a perseguido. Agora este homem, ele vai viver para Deus. Ele vai viver, aleluia, ministrando a palavra, pregando o evangelho, se tornou um grande evangelista. Este homem, ele é mordido de cobra, ele sofreu naufrágio, esse homem, ele é açoitado, este homem, ele é preso, tudo por amor ao evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós somos escolhidos, não tem para onde correr, não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aquele que é escolhido. Aquele que foi escolhido para brilhar, vai brilhar. Aquele que foi escolhido para evangelizar, vai evangelizar. Quer queira você, que você não queira. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o querer de Deus é maior do que o meu. O querer de Deus é maior do que o teu querer. Louvado